Vamos orar, queridos? Pai, nós pedimos a Tua bênção mais uma vez agora na meditação da Sua palavra, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações sedentos, assim como a terra seca anseia pelas águas, assim o nosso coração também. Assim como a corça suspira também pelas águas, assim a nossa alma, o nosso coração anela pelo Senhor. Pedimos a Tua bênção, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. 1 João, bem lá no final da Bíblia, capítulo 1, faremos a leitura do verso 5 ao verso 10. Lembrando que na última pregação nesta carta nós lemos também esse trecho, mas apenas focamos no verso 5. Hoje nós meditaremos nos demais versículos dessa passagem. 1 João capítulo 1, do verso 5 ao verso 10, diz assim a palavra de Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, como nós vimos na última pregação, ou nas últimas pregações, nesta epístola, nesta carta, aprendemos pelo menos duas lições a respeito dos ensinos de João. Primeira lição: todo aquele que anda com Cristo tem a certeza da verdade de Deus revelada em seu coração, e não é de modo nenhum enganado. Todo aquele que anda com Cristo tem essa verdade esclarecedora em seu coração. Pode surgir o melhor e maior argumento contra a palavra e contra a revelação de Deus. Se nós andamos com o Senhor, temos essa verdade no nosso coração, nada irá abalar. Porque quem segura firme as nossas vidas, quem protege, quem alimenta, dá forças para suportarmos todos os ataques do mundo, do pecado, de Satanás, é o próprio Cristo. E a segunda lição que aprendemos é que a doutrina correta deve sempre produzir prática correta. Aquilo que você aprende, você pratica. E se você aprendeu das Sagradas Escrituras, como nós temos aprendido aos domingos, na semana, nas nossas devocionais, aos pés de Cristo, se esta palavra faz sentido ao seu coração, se o Espírito Santo tem aplicado essas verdades no mais profundo da sua alma, então não apenas ficará guardado, como você então colocará para fora isso, evidenciará a todos aqueles que te cercam, e a doutrina então correta produzirá uma prática correta na sua vida. Essas são as lições e as perguntas que nós fazemos no nosso coração. Como está a condição da nossa vida com Deus? Como que está a condição da verdade de Deus revelada em seu coração? Como você tem alimentado esta verdade? Como você tem trabalhado isso na sua vida diariamente? Ela é certa ou ela é duvidosa?
A resposta determinará quem de fato temos ouvido e quem de fato temos tido como Senhor das nossas vidas. A doutrina correta tem produzido alguma diferença, alguma transformação na sua vida, ou você é o mesmo? Ou será que esta palavra ela está presente aqui aos domingos, nas programações, na igreja, e quando você sai é outra vida? Vida secular, vida cristã. Quando estou na igreja é cristã e quando estou no mundo é secular. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Será que é assim? Ou será que a nossa vida é uma só, onde quer que estejamos ou estivermos? A nossa vida é uma, no Senhor. Doutrina correta tem produzido a prática correta em nosso viver? Tem mudado a nossa vida de tal maneira que podemos declarar a todos que não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e esse viver que agora temos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós? Bom, os falsos profetas guiados pelo espírito do anticristo estão por aí. Estavam presentes no tempo de João. João se levanta como a voz da verdade, como a voz de Deus ali, como um profeta do Senhor, para defender a fé. Um apologista, que está ali defendendo aquela comunidade, aqueles irmãos, diante dos ataques dos lobos vorazes. Desses homens que, segundo a profecia do apóstolo Paulo, quando ele não deixa aqueles irmãos presbíteros daquela região, diz que lobos vorazes penetrariam na comunidade cristã e que não poupariam o rebanho e arrebatariam muitos discípulos atrás deles, falando coisas pervertidas. Chegou o tempo. João então se levanta para defender a fé cristã, para defender a verdade de Deus, para defender a verdade da palavra revelada na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, João se levanta como essa voz da verdade e expõe em alto e bom som a boa doutrina, a sã doutrina do céu em meio às trevas. E o que João esperava acontecer, como nós também esperamos, assim, no Senhor, que esta palavra conduza as nossas vidas numa vida de transformação, que glorifica e agrada o nome do Senhor. Não mais duas vidas, apenas uma, a vida cristã, a vida com o Senhor, nosso Deus. Bom, e na passagem em questão, então, 3 ensinamentos, João então vai atacar ou vai defender a fé diante de 3 ensinamentos falsos, desses mestres que estavam enganando e destruindo, ou tentando destruir a fé cristã daquele tempo. E essas lições estão presentes no verso 6, no verso 8 e no verso 10. E a primeira lição, o ensino falacioso que João ataca, que João está defendendo aqui, se levantando para defender a fé cristã diante deste ensino falacioso é, versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, estarmos nas trevas, mentimos e praticamos a verdade. Esta é a primeira lição dos falsos mestres, dos conhecidos gnósticos, que tinham um conhecimento avançado, um conhecimento esotérico, um conhecimento espiritual elevado, que era desconhecido das pessoas, mas era conhecido por um grupo pequeno, um grupo seleto, um grupo ali escolhido para receber este ensinamento, e este ensinamento então levava a alma deles ao encontro deste ser espiritual que criou o mundo espiritual. E este conhecimento, então, liberta a nossa alma, ou liberta a alma deles, né? Liberta a alma desse invólucro, deste corpo material, carnal, pecaminoso, ruim, mau, e eleva esta alma, ou leva de volta para este mundo espiritual. Esse é o objetivo do conhecimento esotérico, um conhecimento oculto. Fazer com que a alma se liberte do
do corpo. E então, se a alma é o elemento mais importante, logo o corpo não serve para nada. O corpo, não importa o que você faça com o seu corpo. Você pode entregar o seu corpo às dissoluções, ao pecado, à sexualidade, à pornografia, aos pecados mais terríveis que alguém pode cometer. Não importa. Segundo os gnósticos, o que importa é preservar a alma através deste conhecimento. Para ilustrarmos aqui essa ideia, podemos pensar aqui num copo cheio, ou melhor, um copo pela metade com água e outra metade com óleo. São dois elementos que não se misturam. Você pode ali mexer com uma colher, você pode agitar aquele copo ali, tampar e agitar, que no final das contas, a água e o óleo, na sua densidade, cada um ficará separado um do outro, não se misturam. É isso que eles pensavam. Corpo, espírito, bem, o mal e o bom não se misturam. Então não importa o que você faça com o corpo, o importante é preservar a alma. Então eles tinham uma visão distorcida da relação do corpo com o espírito. E muitos deles, por conta desse entendimento distorcido, eram levados à libertinagem. Tudo posso, tudo é permitido, todas as coisas são lícitas. Assim eles pensavam. Acreditavam então que o corpo era inerentemente mau e o espírito era o único elemento divino e puro. Algumas correntes adotavam um antinomianismo, que é a ideia de que as leis morais não se aplicavam ao corpo. Isso resultava em comportamentos moralmente questionáveis, já que para eles o corpo não afeta o espírito, como nós falamos. E muitos então justificavam suas práticas sexuais ilícitas, promiscuidade doentia, prazeres carnais, bebedice, e até mesmo brigas, roubos, violência, mentiras. Tudo isso era justificado. As coisas não afetavam a relação com o divino. E quando estudando este texto, eu comecei a refletir a respeito do nosso tempo. Este espírito gnóstico, este espírito, essa filosofia, essa ideologia gnóstica, onde o corpo não influencia o espírito e o mais importante é a sua alma, o seu coração, aquilo que você sente, aquilo que você tem no mais profundo do seu ser, preserve isso. Essa filosofia está presente no nosso tempo também. E como nós falamos já anteriormente, são as vozes do nosso tempo, que muitas vezes cativam o coração de muitos crentes. É tão gostoso ouvir, dá coceira nos ouvidos, é tão agradável. Mas aquilo que é agradável, nem sempre é verdadeiro. E Satanás e o mundo e o pecado enganam o nosso coração. E não virão com coisas feias, virão com coisas agradáveis, para enganar os escolhidos. Até mesmo Satanás se transveste como um anjo de luz para enganar o povo de Deus. Mas pensando nos nossos tempos, algumas coisas nos deixam estarrecidos. Algumas frases, por exemplo, uma música bastante conhecida e popular no nosso meio, que traz uma frase, a seguinte frase: o que o corpo faz, a alma perdoa. Nossa, que lindo isso. Nossa, o que o corpo faz, a alma perdoa. Bom, ficamos estarrecidos. Ou uma outra frase mais contemporânea, mais próxima de nós: meu corpo, minhas regras. O que eu faço com o meu corpo é problema meu. Meu corpo, minhas regras. E aí,
Que regras são essas? Não se sabe. São regras do coração, regras da satisfação. E o que você faz com o seu corpo, no final das contas, não importa. O que importa é se sentir bem. Essa é a filosofia do mundo. Outra frase: só se vive uma vez, por isso aproveite ao máximo. Filosofias de vida como o hedonismo, o qual prega o prazer na sua proporção máxima. O que importa é sentir, é arrepio na pele, é sentir aquelas fortes emoções. O que importa é o prazer. Seja nas drogas lícitas ou ilícitas, seja no entretenimento, seja no dinheiro, seja nas festas, seja no sexo, não importa. Entregue-se ao prazer. Assim que essa filosofia hedonista prega. Mas no final das contas, essas pessoas que assim vivem, pensam da maneira como os gnósticos pensavam. O mais importante é preservar a alma. E quem nunca ouviu alguém assim afirmar: ninguém é perfeito, abre aspas, né? Ninguém é perfeito, mas eu faço o melhor para merecer. Eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus pecados, mas no final, eu sou uma boa pessoa. Eu tenho algumas qualidades boas, eu tenho alguma vantagem. Quem sabe, chegando diante do Senhor, eu não consigo um terreninho lá no céu. No final, Deus vai reconhecer o esforço de ser uma pessoa justa e me dará esse descanso eterno. Se algum de nós pensa assim, e se nós conhecemos alguém que pensa dessa maneira, o texto é bem claro e duro. O texto diz que se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, somos mentirosos. Se você age assim, se você pensa assim, ou se você conhece alguém que age dessa maneira, essa pessoa, ou você, ou eu, somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Essa pessoa, ou nós mesmos, se nós trilharmos este caminho, não seremos outra coisa senão um Acã moderno. Você lembra da história de Acã, né? Deus falou para não tomar das coisas corrompidas. E o que Acã fez foi lá e tomou uma capa, um pouco de ouro, guardou lá alguns objetos lá na sua tenda, e o povo prevaricou. O povo pecou. O povo caiu em iniquidade diante do Senhor. Seremos assim como Acã. Um Acã moderno que age com infidelidade e esconde em seu coração as coisas condenadas de Deus, por Deus. Seremos cristãos nominais, cristãos falsos, que não têm compromisso com a verdade, e que agem como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Ao contrário da falácia gnóstica, se queremos uma vida verdadeira, uma comunhão genuína, a verdade reinando em nossa relação com Deus, com os irmãos, devemos viver a vida de Deus. Devemos viver a vida de Cristo. Devemos expressá-la em nossa vida prática, porque conforme o apóstolo Paulo mesmo diz, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele.
Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não faz sentido a filosofia agnóstica, porque a vida não são duas vidas, não é separada em secular, em cristã, em evangélica, é uma única vida diante do Senhor. E assim João refuta a mentira dos falsos mestres, dizendo: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Não enganamos a igreja, não enganamos o nosso irmão, com a nossa bela roupa, com a nossa pompa, com a nossa postura, com a Bíblia debaixo do braço. Não enganamos a Deus, se é que de fato nós não podemos enganar o Senhor, mas alguns tentam, né? Alguns ainda ousadamente tentam enganar Deus, mas não tem como. Deus conhece o nosso coração. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, na santidade, no amor, na graça, se confirmarmos aquilo que nós cantamos aqui, se nós confirmarmos a palavra de Deus no nosso coração e vivermos ela de modo intenso, andaremos na luz, como Ele está na luz. Em outras palavras, a sua vida será coerente. Você terá paz no seu coração. Você não viverá assim com a mente sobrecarregada, com o coração apertado, mas viverá em paz, porque você está vivendo a vida de Deus, a vida de Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, mas entregue-se ao Senhor, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E assim mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Inverso. Não é a filosofia Gabriela, eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, não. É o contrário. Nascemos assim, mas em Cristo somos nova criatura. Fomos transformados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Temos nova vida e andamos em novidade de vida na presença do Senhor. Então o caminho é inverso. Não entregando a nossa vida ao pecado, mas sim ao Senhor. E como nós falamos, a doutrina correta produz uma prática correta. O bom fruto, a boa árvore. Aquele que vive no Espírito deve também andar no Espírito. Em outras palavras, a vida não é dualista. A vida é uma, e toda ela é espiritual. Toda a nossa vida é espiritual. Porque nós vivemos na presença do Senhor, nós dependemos dEle, vivemos para a glória e louvor do nome dEle. Fomos criados com este objetivo principal, glorificar ao Senhor e ter alegria nele, em tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que nós fazemos e somos, é para o Senhor, é uma vida espiritual, no seu trabalho, na sua relação pessoal, na sua relação com o seu chefe, na criação de filhos, na maneira como você vai votar também, na maneira como você enxerga o mundo, na maneira como você lida com a verdade, com a justiça, na maneira como você defende a sua fé, na maneira como você se posiciona da iniquidade, do pecado deste mundo. A nossa vida espiritual é uma só. Aquele que vive no Espírito deve também andar no Espírito, viver uma vida coerente. O segundo ensino falacioso está no verso 8, que diz assim:
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Consequentemente, unido ao primeiro ensino, os falsos mestres afirmavam que, por terem este conhecimento superior, a gnose, e por acreditar que a matéria era irrelevante para o estado espiritual, eles não tinham pecado. Eles não tinham qualquer tipo de falha, ou qualquer nome que se possa dar ao pecado. Não, nós não sofremos por conta disso. Pelo contrário, somos livres. Livres para viver a nossa própria vida. Para eles, o pecado não manchava o espírito. Então, poderiam dizer que não tinham pecado, pois em sua compreensão, sua natureza espiritual estava sempre intocada pelo mal. Água e óleo não se misturam, segundo eles. Pensando no nosso tempo, há um livro que eu quero recomendar aos irmãos, que se chama Sociedade Sem Pecado, do John MacArthur. Eu não vou lembrar a editora, acho que a editora é Cultura Cristã mesmo. Eu não sei também se está esgotado, mas você encontra em algum sebo, encontra na internet. E pensando então em nosso tempo, John MacArthur, no seu livro Sociedade Sem Pecado, ele faz uma análise crítica a respeito da nossa cultura, da cultura contemporânea. E ele argumenta que a nossa cultura, o nosso tempo, está cada vez mais distanciado da compreensão bíblica do pecado e da responsabilidade moral. Quando você acessa a internet, quando você vê as injustiças acontecendo, o mal se tornando bem e o bem se tornando mal, isso mexe com o nosso coração, mexe com o nosso estômago, ficamos enjoados com isso. Mas é esta a análise de John MacArthur, que estamos perdendo o senso da responsabilidade moral. E nesse livro, então, ele examina como a sociedade moderna redefine o conceito de pecado, minimizando suas implicações e, por vezes, substituindo por termos como, foi um erro, é uma doença, não é mais pecado, não é uma transgressão da lei de Deus, não é um pecado contra o Senhor, é algo que nós podemos suportar, é um erro, coitadinho dele, foi um deslize. E quem é que não desliza nesta vida? Ou uma fraqueza. Quem aqui nunca caiu numa tentação ou numa fraqueza? Criando assim uma cultura onde a consciência é silenciada e a moralidade se torna subjetiva. Aquilo que é bom para mim não é bom para você. Aquilo que é certo para mim não é certo para você. E assim vamos vivendo. Esta é a análise que John MacArthur faz. Então a tese central é de que a crescente incapacidade da sociedade de reconhecer o pecado como uma transgressão contra Deus resultou na criação de uma mentalidade onde a culpa e a responsabilidade pessoal foram substituídas por desculpas, vitimismo e autoajuda secular. Ele afirma que essa erosão de consciência moral tem devastado tanto a igreja quanto o mundo em geral, resultando em uma sociedade moralmente apática. E já falamos sobre o relativismo moral aqui, onde existem várias verdades. E diante dessas verdades, eu não posso julgar. Não vamos julgar não, porque vai saber se a pessoa está certa ou está errada, não sei, mas eu não posso julgar. Já ouvimos isso. Podemos julgar sim, porque nós temos uma base para o julgamento. Nós podemos dizer o que é certo, o que é errado, no que diz respeito à moral, no que diz respeito à ética, no que diz respeito aos costumes. Nós sim temos base para o julgamento, e é a palavra de Deus.
Quando alguém mente, não podemos julgar porque nós não sabemos quais são as intenções, as motivações da mentira. Nós sabemos quais são sim as intenções e a motivação, um coração pecaminoso, um coração longe do Senhor, e isso está na palavra de Deus. Nós não devemos mentir, devemos falar a verdade, porque o Senhor é o Deus da verdade. Um adultério. Quando a pessoa adultera e diz, não, eu preciso ser feliz. Eu não estava sendo feliz, então eu procurei fora do meu casamento. Grande engano. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então nós temos base para o julgamento. Mas no mundo no qual nós estamos inseridos, os valores morais, essa base moral, já está muito enfraquecida. Porque trocaram o pecado por desculpas, por falhas, e tiraram a culpa, amenizando-a, segundo as filosofias e psicologias deste mundo, tiraram a culpa. Não se culpe. Não pese isso no seu coração. Olhe para dentro. Busque a solução dentro de si, porque você é forte. Não se prive, não se prive. E assim somos enfraquecidos. Diante de legalização de drogas, diante da defesa contra do aborto, e até mesmo, por incrível que pareça, grupos que se levantam para defender a pedofilia. Pastor, é isso que eu estou forçando. Não, existe. É um grupo pequeno, ou grupos pequenos, mas estão aí fazendo barulho, estão falando, defendendo a pedofilia como uma categoria de orientação sexual, como muitas outras nós conhecemos por aí afora. Queridos, quanto mais próximos da luz, mais iluminados nós somos. E quanto mais iluminados somos, mais tomamos ciência de quão perversos, quão pecadores, quão imundos nós somos. Quão dependentes, carentes do Senhor nós somos. Quanto mais nos aproximamos da luz, mais percebemos que a luz faz sentido. Porque se nos entregarmos às trevas, iremos para a morte. Nos perderemos nos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo nos revela quão carentes nós somos, quão perversos nós somos, e a solução não está em outro lugar senão no próprio Cristo, que liberta, que salva, que perdoa os nossos pecados e nos conduz em novidade de vida. Um compilado de textos de Paulo, assim ele escreve: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Quem são estes? Somos nós sem Deus. Somos nós sem Deus. Mas graças ao Senhor, porque nós temos essa graça que nos sustenta e nos conduz na vida de Deus. O pecado assim cega o nosso entendimento, queridos, e acabamos por enganar a nós mesmos. E o texto diz isso, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos.
o pecado tenta dar a sensação de que estamos enganando a Deus, enganando o próximo, e ele traz este grande mal, ele engana a nós mesmos. O pecado não é amigo, não. Jamais, jamais será o nosso amigo. Ele engana, ele mente. Ele retira de nós aquilo que Deus quer nos conceder pela sua graça. E como vimos no domingo passado, pela pregação do Pedro, sempre estaremos servindo alguém. A quem você está servindo? A quem nós estamos servindo? Numa vida dúbia? Numa vida entre dois mundos? Igreja e mundo, mundo e igreja? A quem nós estamos servindo? Não há como servir a dois senhores. Ou você serve um e aborrece o outro, ou você serve o outro e aborrece este primeiro. Não há como servir a dois senhores. E fomos exortados no domingo passado a respeito disso. Não há neutralidade espiritual. Então João rebate este falso ensino escrevendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O caminho é contrário. O caminho contrário aos gnósticos. O caminho contrário aos falsos mestres. Ao invés de você esconder o pecado, ao invés de você maquiar o pecado, confesse. Reconheça que você é pecador. Reconheça que sem Jesus você não tem nada. E você não é nada. Nós não somos nada. Somente o Senhor para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna. Salvação. A luz de Cristo então nos ilumina os olhos, ilumina os nossos olhos e nos faz enxergar o quanto o Senhor é santo e o quanto nós somos imundos e pecadores. E a solução então está na certeza de que Cristo ouve a nossa confissão e vem ao nosso encontro com fidelidade e justiça, perdoar e purificar as nossas vidas de toda iniquidade e injustiça. Então o caminho é este: confissão. Não maqueie, não esconda, não negue, confesse o seu pecado. E o terceiro ensino falacioso, e aqui já caminhando para o final, diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não cometemos pecado, poderíamos amarrar essas três declarações em uma única, quando lá no Evangelho de João diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas obras eram más, amaram mais as trevas do que a luz. E se dissermos que nós não temos cometido pecado, e aqui João está apontando para algo gravíssimo, é uma digressão espiritual. Primeiro começa dizendo: olha, eu sou um crente, mas eu tenho comunhão com Deus mesmo vivendo no pecado. E gradativamente, regressivamente, em queda, essa pessoa vai progredindo no pecado, a ponto dela então agora dizer: bom, se Deus é gracioso, bom, então já não pecamos, não temos pecado nenhum. E mais um passo que leva à morte. Se nós não temos pecado nenhum, a palavra de Deus é falsa. Deus mentiu. E a voz da serpente mais uma vez falará, assim como falou na primeira vez aos nossos primeiros pais. É certo que vocês não vão morrer.
É certo que o dia que vocês comerem, vocês se tornarão como Deus. E a serpente mais uma vez fala, dizendo: Deus é mentiroso. A palavra dele não é crível, não. Ele mentiu ao falar que vocês são pecadores. Vocês não são pecadores, não. E a serpente está falando, está falando, está falando. E nós, se não tomarmos cuidado com essa verdade nos nossos corações, e se a verdade não produzir uma prática verdadeira, genuína, logo ouviremos e diremos como os gnósticos: Deus é mentiroso. A sua palavra não estará em nós. Não preciso do Senhor, não preciso de salvação, não preciso de redenção, não preciso de Cristo. É assim que muitos estão falando aí fora. E este é o cuidado que nós precisamos ter diante do Senhor para não cairmos no mesmo erro. Muitas vezes nos perguntamos por que, uma vez santificados em Cristo, continuamos a sofrer com os nossos pecados, com a consequência do pecado. Seria muito mais fácil a liberdade plena, no sentido de não mais sofrermos com o pecado. Mas até mesmo o pecado, dentro dos propósitos eternos, acontecem para que nós aprendamos uma lição importantíssima da parte de Deus. Nós não somos dependentes, ou melhor, independentes, e sim dependentes de Deus. Nós não somos autônomos, e sim dependentes totalmente do Senhor. E quando pecamos, e isso brota do nosso próprio coração, a cobiça que gera esse pecado, e o pecado a morte, este pecado nos faz lembrar a respeito da graça do Senhor. Longe do Senhor, nossa alma é como a sequidão de estio. Não temos vida, não temos alegria, não temos esperança, não temos salvação. Então, como um elemento pedagógico também, para crescermos na graça e no conhecimento, e não buscarmos o pecado, muitas vezes caímos pela nossa própria cobiça, para nos lembrarmos que somos dependentes do Senhor. Este é o processo de santificação, onde Deus em Cristo Jesus nos separa para uma nova vida, e nesta nova vida nós estamos progredindo. Neste momento, ou nesse primeiro momento, é a santificação posicional. Em Cristo somos santos. Há este elemento da santificação que se chama progressivo, ou santificação progressiva ou processual, onde estamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. E no momento final, há a santificação completa, quando na glorificação não mais sofreremos com os pecados deste plano. E a palavra importante aqui é dependência do Senhor, para que jamais caiamos no erro de chamar o Senhor de mentiroso e negar a sua palavra que está em nós. Essa é a nossa tarefa. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que o Senhor abençoe o seu coração. E que o Senhor nos ajude a ouvir somente a sua voz, a sua palavra. E assim vivermos uma vida que agrada em santificação e honra ao nome do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, nós pedimos mais uma vez a Tua bênção e também perdão, Pai.
Quantas vezes conceitos e valores do mundo, nosso coração, enganam a nossa alma, secam o nosso espírito, e muitas vezes nos acomodamos, achamos que a verdade está lá. Ó Deus, tem misericórdia de nós, para que somente a sua voz seja ouvida, para que somente a sua verdade seja de fato a nossa verdade, verdade transformadora, verdade abençoadora, verdade que anima, fortalece, transforma, salva o nosso coração. E assim como João se levantou como um defensor da fé, nós também, como verdadeiros cristãos, firmados na rocha, em Cristo Jesus e na sua palavra, sejamos também defensores da fé, que uma vez foi entregue aos santos por Cristo Jesus. Tem misericórdia, Pai, do teu povo, tem misericórdia das nossas vidas. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Vamos receber a bênção que vem do Senhor. Querida família da fé aqui reunida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, sobre a igreja do Senhor aqui presente, e sobre a igreja do Senhor, a família da fé espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.